Você já parou para pensar o que aconteceria se de repente Deus decidisse responder todas as suas perguntas? Não aquelas perguntas rasas do dia a dia, mas as que você guarda só para você. Porque Ele levou quem você mais amava. Porque a dor veio justo quando tudo parecia dar certo. Por que o silêncio dele é tão alto, quando tudo que você precisava era uma resposta? Essa história que eu vou te contar parece impossível, mas ela aconteceu. Aliás, se você já sentiu que Deus estava em silêncio quando você mais precisava, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal agora. Aqui você vai encontrar muitas histórias profundas e espirituais para tocar a sua alma e te lembrar que você não está sozinho. E quando terminar, talvez você nunca mais ore. Do mesmo jeito, foi em uma madrugada fria no interior de Minas Gerais. Uma cidadezinha onde o tempo parece não correr, só caminhar devagar, como se o passado ainda estivesse vivo. Luciano tinha 38 anos, um homem simples, criado na roça, com mãos calejadas e um coração ferido que ninguém via. Perdeu o pai cedo. Viu a mãe definhar em uma cama por 5 anos. E quando achou que finalmente Deus ia olhar para ele, a esposa, seu único porto seguro, sofreu um AVC e ficou em coma. Foram 3 anos, 3 longos anos entrando e saindo de hospital, orando, no corredor, ajoelhado no azulejo gelado da UTI, perguntando: Deus, por quê? Mas a resposta nunca vinha. Até que um dia ele desistiu de orar. Luciano não virou ateu nem rebelde, só cansou. Cansou de esperar por uma resposta que parecia nunca chegar. Cansou de fingir que confiava quando tudo dentro dele gritava o contrário. Ele continuava cuidando da esposa fielmente, mas por dentro estava morto. Até que veio aquela noite. Era aniversário de casamento. Ele preparou tudo, como fazia todo ano. Um bolinho simples, um rádio com música instrumental e um bilhete. Deixava sempre no criado mudo do hospital, como se ela pudesse ler, sentir, perceber. Naquela madrugada, ele decidiu ficar ali, do lado da cama. Dormiu na poltrona segurando a mão dela. E então, ele sonhou. Ou talvez tenha sido mais do que um sonho. Naquele quarto, tudo ficou branco. Não o branco dos hospitais, um branco vivo, quente, quase como se ele estivesse dentro de uma luz. E ele ouviu uma voz. Mas não era como as vozes que a gente ouve por fora. Era por dentro. Cada palavra parecia atravessar os ossos, como se fosse feita de verdade. A voz disse: pergunte. Luciano tremeu, ficou em silêncio. Mas a voz insistiu: você tem perguntas, faça. Ele hesitou. E então, como se a alma finalmente rompesse o medo, ele perguntou: por que ela? Por que logo ela? A voz respondeu sem pressa, mas com firmeza: porque ela aceitou carregar o que você não suportaria. Luciano chorou. E eu? Ele continuou: por que tanto silêncio? A resposta veio como um sussurro que dilacerava. Porque no silêncio sua alma grita e eu ouço melhor. Ele engoliu seco, sentiu um peso sair do peito e fez a pergunta que nunca teve coragem nem de pensar: por que o Senhor não me leva também? A resposta foi um abraço, não literal, mas ele sentiu, como se alguém o segurasse por dentro e dissesse sem palavras: porque ainda tem gente esperando pelo que só você vai dizer. Naquele instante ele acordou, mas não estava sozinho. A esposa, imóvel há 3 anos, apertava sua mão com força, os olhos dela abertos, fixos nele. Um fio de lágrima escorria do canto do olho. Ela estava de volta. Não existem provas, gravações ou testemunhas. Só um bilhete, um papel amassado que ele guardava no bolso naquele dia. Nele, ele escreveu: se Deus me responder esta noite, eu volto a acreditar. Hoje, Luciano percorre
As pequenas igrejas da zona rural contando sua história. Ele não prega gritando, nem faz promessas vazias, só conta. Conta o que acontece quando um homem cansado ousa perguntar e quando Deus, em sua misericórdia, decide responder. Eu não sei o que você tem guardado aí dentro, mas sei que há perguntas que ninguém escuta. Só Deus. E talvez o silêncio dele não seja ausência, mas preparo. Talvez ele esteja mais perto do que você imagina. E se de repente você tivesse coragem de perguntar, de verdade, com o coração nu, sem frases prontas, sem máscaras, sem religião, será que você estaria pronto para ouvir a resposta? Talvez a pergunta mais importante não seja por que Deus não me responde, mas será que eu estou pronto para escutar o que Ele tem a dizer? Agora me responde com sinceridade. Você teria coragem de perguntar? Se soubesse que Ele responderia? E se Ele dissesse algo que você não quer ouvir, você aceitaria? Você obedeceria? Ou continuaria reclamando do silêncio, só porque não gostou do som da resposta? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Comenta aqui embaixo, qual é a pergunta que mais queima no seu coração hoje? Talvez seja a hora de fazer essa pergunta de verdade. E depois, esperar, com o coração atento, porque o céu ainda responde. Mas só quem escuta é quem cala por dentro. Se inscreve no canal, mas só se tiver coragem de encarar as respostas que o céu pode te dar.